Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o nosso vídeo do quarto encontro de desenvolvimento coletivo. E a gente vai falar sobre desenvolvimento e mediação em processos de desenvolvimento humano, das funções psicológicas superiores. Então, esse vídeo é o preparativo para o nosso encontro do dia 24, que é o nosso quarto encontro. As datas ainda de agosto vão ser definidas, porque a gente vai ter um intervalo em julho por causa do recesso da secretaria. Bom, sobre o tema. Funções psicológicas superiores, ela foi apresentada por Vygotsky. E aí tem 1931/2013, porque 1931 foi a época da construção do tomo, que a gente está utilizando como referência, e 2013 a publicação que a gente também está utilizando. Então, a função psicológica superior, ela é constituída num processo histórico que modifica e transforma a própria natureza humana. E aí cria, então, formas de comportamento cultural. E todas as funções psicológicas superiores, elas passam primeiro por uma etapa de desenvolvimento externa, porque ela é social. Então, as funções psicológicas superiores são relações sociais entre as pessoas, são desenvolvidas entre as pessoas. E aí, trazendo a própria referência, né, na página 104, todas as funções psíquicas superiores ou psicológicas superiores são relações interiorizadas de ordem social. São o fundamento da estrutura social da personalidade. A sua composição, estrutura genética e o modo de ação, em uma palavra, toda a sua natureza, ela é social. Então, as funções psicológicas superiores surgem nas relações, nas vivências. E para deixar isso bem marcado, conforme a gente conversou no nosso último encontro, a gente vai falar sobre a pesquisa do Luria, do Alexander Luria, para ser mais exato. Ele fez uma pesquisa nos anos 1930, 1931, 32, e foi publicada em 2017 a versão do livro que a gente vai utilizar como referência, enquanto ele viveu aí de 1902 a 1977. Ele foi um estudante, um teórico, um psicólogo russo que desenvolveu várias pesquisas com a psicologia histórico-cultural, materialismo histórico dialético e do desenvolvimento cognitivo como uma referência para a gente estudar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, como foi indicado por Vygotsky. A pesquisa que o Luria fez foi então na década de 1931, 1932, no Uzbequistão, na época da reestruturação da União Soviética, quando ela estava aumentando a área de influência. Então, no mapa a gente pode ver que o Uzbequistão está ali em amarelo, né? O amarelo claro, perto da fronteira do Cazaquistão, colado na Rússia, perto da China e vários outros países também aí. Então, o Uzbequistão é aquela faixa, aquele país, na década de 1931-32. Então, o Uzbequistão era, né, uma população com altos níveis culturais e baixa escolarização. Essas são algumas fotos de época, né? Então a gente pode ver uma arquitetura bastante rica, uma questão cultural bastante forte. E o predomínio é o trabalho rural e a influência da religião islâmica. Então a grande maioria da população trabalhava no campo e a religião islâmica que dominava. Então o papel, inclusive, do homem, da mulher na cultura ficava bem marcado, inclusive o que podia fazer e não podia fazer. Então, o desenvolvimento cognitivo, a pesquisa, foi sobre como a formação histórico-cultural influencia nos processos psicológicos, porque quando a Rússia, né, a União Soviética, começou a aumentar a influência e chegou no Uzbequistão, começaram a mudar muito os aspectos culturais, as possibilidades de trabalho e a escolarização formal. Então, todo esse fervilhaço, né, essa ebulição do que estava e como é que foi ficando, modificou muito e era bastante rico para estudar. Como é que essas alterações histórico-culturais interferem, potencializam e alteram os processos psicológicos. Participaram da pesquisa 5 grupos. O primeiro deles eram de mulheres de vilarejos afastados, que não se envolviam em atividades sociais da vida moderna, lembrando a vida moderna à época, camponeses de lugarejos afastados sem trabalho socializado, mulheres que frequentavam cursos de curta duração para trabalhar em creche, trabalhador de fazenda coletiva e jovens que haviam feito cursos rápidos, né? Envolvidos em atividades de trabalho organizado e coletivo, então já tinha mais a experiência social do trabalho coletivizado, e mulheres estudantes para se tornarem professores, que eram cursos aí de 2 ou 3 anos, então já tinha um processo de escolarização um pouco mais avançado. Então, no Uzbequistão, a época era chamada de República Socialista dos Uzbeques, estavam acontecendo grandes mudanças no sistema socioeconômico e cultural. Então, ampliou-se o acesso à educação e as atividades foram complexificadas.
E até uma citação na página 33 do livro: como resultado dessas mudanças, as pessoas não só conheciam novos campos de conhecimento, mas também adquiriam novas motivações para a ação. Então, as crianças tinham acesso à escola, mulheres e o próprio trabalho em si, como dizemos, né? O campo era a principal fonte de trabalho, e aí a mecanização, a diversificação e a especialização também da mão de obra no campo do próprio trabalhador. Exigia outras competências e possibilitava acesso a outros tipos de informações, de escolarização. E aí, as premissas, então, tendo esse cenário, tendo esse contexto, que a consciência, ela é formada pelo trabalho, ela não é dada a priori, ela não simplesmente está lá ou vem de cima para baixo. E a vida mental humana, ela é um produto da atividade continuamente renovada e manifestada nas práticas sociais. Então, como a vida mental ela é renovada nas práticas sociais, um ambiente tão rico e com tantas mudanças permitiu verificar em pesquisa como é que isso acontecia na prática. Como pergunta, é como o sistema social em reestruturação, como estava acontecendo na República Social do Uzbek, produz alterações de forma de atividade social e mudanças rápidas nas formas de consciência. Então, como a gente já falou, a premissa do Luria é de que a consciência não é dada a priori, né? Ela é feita na atividade. E como hipótese é que pessoas cujo processo de reflexão da realidade fosse primariamente gráfico-funcional, ou seja, pelo que via, né, pela função que as coisas ou as pessoas tinham, mostraria um sistema de processos mentais distintos daquele encontrado em pessoas cuja abordagem da realidade fosse predominantemente abstrata, verbal e lógica, né? Então, essas competências, essas habilidades iriam predominantemente através do processo de escolarização formal. E aí ele pesquisa então os processos de percepção, generalização e abstração, dedução e inferência, solução de problemas matemáticos, imaginação, autoanálise e autoconsciência. Funções psicológicas superiores, e ele vai analisar como que as relações e o próprio processo de escolarização influencia em alguns elementos como esses que parece que já são dados, digamos assim, né? Então, como é que altera a própria percepção, a autoanálise, a autoconsciência, a imaginação dos sujeitos. Inclusive, a gente está mandando esse vídeo, não sei se você percebeu, um pouco antes. Tradicionalmente, a gente manda na semana do nosso encontro. Essa é uma semana antes. Porque a ideia é que a gente experiencie, viva, como é que é isso na prática. Então, antes de eu falar do como é feito, como foi feita a pesquisa do Luria, a ideia é que, junto com esse vídeo, a gente vai enviar os trechos bibliográficos e também uma versão em PowerPoint dos experimentos para aplicação. Então, até o que eu vou mostrar daqui a pouco, a gente vai mandar uma versão muito mais completa, com a maioria, ou se não todos, os exemplos de cada uma das funções psicológicas superiores, que está no livro, para replicar. E a ideia é que você escolha uma, ou se você achar interessante, eu particularmente acho bem interessante, escolhe mais de uma função psicológica superior e experimenta como é na prática. A ideia é que você replique, então, com pelo menos uma pessoa adulta não alfabetizada ou com nível de escolaridade muito baixo, ou de repente uma pessoa adulta e outra que você tem mais facilidade. Eu acho que é até interessante também crianças no processo de escolarização para perceber as nuances, né? Não é uma pesquisa, não é um teste, então não há resposta certa nem errada. É justamente para a gente experienciar. E na próximo encontro, então, a gente compartilha nossas reflexões, como foi, o que que a gente percebeu, quais sentidos e conhecimentos, né? A gente circula dessas experiências. E aqui já entra na proposta da aplicação. Antes de você falar com a pessoa, começar a apresentar os problemas, digamos assim, né, os construtos, reiterar de que é um convite. Não é uma pesquisa totalmente voluntária, ela participa se desejar e pode existir a qualquer tempo. Inclusive, os vídeos que eu vou mostrar para vocês foram gravados com autorização, no ambiente controlado, por uma estagiária de psicologia, uma pessoa que estava ciente do que ela estava fazendo, inclusive lá, e ela autorizou tanto a gravação como o compartilhamento das informações. Como foram os meus participantes, né? Então, como disse, tem que ser uma pessoa com pouca escolaridade. E aqui, no caso, nós temos três, até para mostrar alguns processos, né? O primeiro participante que eu tive acesso foi o F, vamos denominar de F. Analfabeto agricultor, e com ele a gente falou sobre percepção, generalização e abstração. O segundo, que a gente vai denominar de R,
Estudou até a segunda série do ensino fundamental e majoritariamente trabalhou como pedreiro. Com ele a gente vai conversar sobre a dedução e a inferência. E o A, que tem a maior escolarização dos três. Tem ensino médio, realizado pelo EJA, e a maior parte da vida foi cozinheiro. A gente vai falar sobre raciocínio lógico, imaginação, autoanálise e autoconsciência. Foram 4 participantes no meu processo, só que a gente vai falar e apresentar mais na íntegra quando a gente estiver junto, tá? Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês o conceito, a atividade e o vídeo, como foi a aplicação, para que você experiencie também. Lembrando que há muito mais exemplos no slide de aplicação do que nesse que a gente vai mostrar agora, e também vai haver o aporte da bibliografia, da função psicológica que você escolher. Então, sobre a percepção. No livro, a primeira atividade da percepção é apresentar o esquema de cores. As cores que estão no livro foram denominadas desse modelo, tá? Então, do rosa, brilhante lá na primeira esquerda, até a última, a cinza. Então, as cores, o rol de cores, as possibilidades de cores. Então, ele é ampliado ou diminuído dependendo do conceito que a gente tem sobre elas. Então, o primeiro sujeito que a gente vai falar sobre aqui no caso é o A, então, pouquíssima escolaridade, analfabeto, e vamos ver como é que ele definiu, como é que ele categorizou as cores, como ele percebeu as cores. E também nas ilusões, né? O Luri utilizou ilusões de ótica. Essa daqui é para verificar o tamanho da linha. Será que essas duas linhas têm o mesmo tamanho? Então, a ideia é perguntar para o sujeito qual que é a percepção dele, introduzindo inclusive uma possibilidade diferente da que ele pensa, o outro social, né? Então, no caso, como ilusão, as duas no meio são do mesmo tamanho, mas não parecem. E essa foi então a experiência. Vamos ver como é que foi. Yes. Mais rosa, mais claro um pouco. Yeah. A ideia é mais escura. Aí tudo é quase tudo parecido com a outra, mas a outra é mais clara. Aí é amarela, azul, azul claro, azul também. Aí é rosa, amarelo, amarelo, verde, verde. Daí é azul escuro, não? Azul escuro? É azul, né? Só que é escuro. E daí é rosa também. Aí é azul. Azul também, né? Ótimo. Essas aqui, você está vendo essa imagem aqui no meio? Essas duas setas? A linha que está no meio delas é do mesmo tamanho ou são diferentes? Hein? Essa linha é do mesmo tamanho dessa ou elas são diferentes? É menor. Teve gente que falou que era igual. O senhor acha que é possível? Eu acho menor que as quatro. Não tem como elas serem do mesmo tamanho. Então, a recusa, né, de acreditar que existe uma outra possibilidade, mesmo com o outro social, também faz parte do processo. E depois a gente vai discutir e apresentar outros modelos, né? Inclusive na categorização das cores. É que o nome que se dava para as cores se repetia por falta de uma categoria adicional. Sobre a generalização e abstração, nessa atividade é para definir qual desses objetos não pertenceria ao grupo, assim como nesse também, qual não pertenceria. Lembrando que o objetivo da pesquisa era para ver, inclusive, o movimento do pensamento gráfico funcional para o abstrato. O gráfico funcional, então, seria daquele do que eu vejo, da função do que tem, para um que pensar de categorias, um pensamento, de fato, abstrato, sem ser baseado na experiência pessoal, mas no conhecimento. Vamos ver como é que foi. Tem quantos objetos aí? Você consegue identificar os objetos? Tem quatro qualidades. Isso. Tem 3 deles que são aí desse grupo e tem um que não é. Você sabe qual que não é? Qual que você tiraria? E não é desse grupo aí? É. Falaram que tem um que não pertence. Você tiraria algum que não pertence? Olha, eu não sei não, mas acho que pode ser desse grupo daqui, Esse preto, você tiraria esse? Por que você tiraria então esse daqui? Esse aqui é um. Você sabe o nome desse objeto? não, mas eu estou
Não é esse grupo, ele não é. Por quê? Um palpite. E daqui, qual que não pertence? Tem 3 que são do mesmo grupo e tem um que não é. Qual que você tiraria? Ou quais que você deixaria? Não é desse grupo aí? Isso. Esse aqui. Esse daqui? É. Você sabe que objeto é esse? Agora que eu vi. Agora eu vi que aí. Que objeto é esse aqui então? Não, agora eu vi. Olha, para decifrar, todos os 4 pertencem a esse grupo. Mas você só acha que tem como tirar algum? Para deixar só 3 que são mais parecidos? Para tirar desse grupo aí, para tirar aquele martelo, não é? Por que você tiraria o martelo? Esses outros dois aí, ainda vão fazer aquela peça. Teve gente que falou que era para tirar a madeira. O que você acha? Aí essas outras peças vai fazer o quê? É uma peça. Então a madeira tem que ficar. Da minha parte. Vamos ver que a madeira tem que ficar porque senão a ferramenta perde a função. E aí não teria a categoria ferramenta, teria a função daquele objeto, né? Nessa situação é para incluir. Então vê que tem dentro do círculo algumas ferramentas e na direita alguns objetos fora. Então qual desses objetos que está fora faria parte desse outro grupo? Vamos ver como é que foi também. E esse aqui é um pouco diferente. Está vendo que aqui tem 3 objetos dentro do grupo e aqui do lado também tem 3 que estão fora. Tem um desses que está fora que faz parte desse aqui de dentro. Qual que você acha que é melhor vir para cá? Você reconhece esses objetos aí? Você sabe que é esse aqui? Trigo, exatamente. Tem um desses objetos aí de fora que não faz parte, que faz parte desse daqui. Qual que você pegaria de lá e colocaria aqui dentro? A tora de madeira? Por que a tora? Eu vou uma peça para fazer ela aí. A carga para fazer, a pata que está fazendo jogar peça. Teve gente que falou que era o serrote. Você acredita nisso? Um dia chegou, eu vai sair. Se fosse o serrote, você acha que ele encaixa aqui de alguma maneira? Sendo serrote? Não, sendo o serrote, se colocasse o serrote aqui dentro. Você acha que... Aí não tem nada com serrote. Se quiser o cabo do machado, aí vai ficar com. Se tem o cabo da palma, se tem o cabo da palma, Ficaria pior, né? é. Então, de novo, a escolha foi pela funcionalidade, né? O que faria o serrote lá dentro se não tiver a madeira? Não tinha categoria ferramenta, então, como um descritor, né? Nessa é para indicar semelhança, se há alguma semelhança entre eles. E aí, quando o sujeito apresenta alguma dificuldade ou indica que não há nenhuma possibilidade, também pelo próprio experimento, ele apresentou em chinês um caractere que diz que eles são semelhantes. Vamos ver como é que foi. Tá ótimo. Esses aqui, o senhor sabe o que são? Eles têm alguma coisa parecida? Tem alguma semelhança entre eles? Tem. Qual? Ou quais? Eu tenho que tire? Não, eles têm alguma coisa agora de parecido. Ou não? Você acha que tem alguma coisa neles que é semelhante, que é parecido? Em chinês tem uma palavra que diz que eles são parecidos, que tem coisa parecida. Não, tem. O que você acha que eles têm de parecido? E aí parece, um cachorro, parece um lobo. Mas entre eles, você acha que eles têm algo parecido? Não. Nada? Ele bem parecido. E aí então vem uma pergunta, né? Para explicar um conceito. No caso, o que é o Sol?
Digamos assim, eu não conheço agora o que é o Sol. Não sei o que é. Você que vai me explicar. Como é que você me explicaria o que é o Sol? O Sol. Eu não conheço o Sol. Se você fosse explicar para alguém que não sabe o que é. Como é que você explicaria? Aí eu não posso responder. Tem um pensamento mais forte, né? Mas assim, pelo que o senhor sabe, se fosse falar para alguém explicar o que é o Sol, como é que você explicaria? Não vai poder não, porque é nada. Ele se recusa a responder, né? Ele disse no final que essa é pesada, porque apresentado pela pesquisa indicaria a falta do conceito da categoria, porque como foge da própria experiência pessoal, né, e alguns sujeitos às vezes se atêm à experiência pessoal, a explicação do conceito ficaria prejudicada. E aí outra função psicológica superior que apresenta é a dedução e a inferência, aquele primeiro que nós vimos a respeito da percepção. A dedução e inferência, então, ela foi apresentada na pesquisa em forma de silogismo, ou seja, apresenta uma premissa maior, que seria A, uma menor, que seria B, e A mais B, então, leva a uma conclusão lógica, né? A gente está agora com outro sujeito, ele está com processo de escolarização até o segundo grau, até o segundo ano do ensino fundamental, trabalhou a maior parte da vida como pedreiro. E aí a gente vai ver, então, nesses vídeos agora, dentro desse silogismo, qual a estrutura dos processos derivacionais e inferenciais da pessoa cuja a vida permanece na atividade prática e concreta, né? Então, nesse questionamento é se ele consegue sair da experiência pessoal para verificar o próprio silogismo. Os silogismos que foram apresentados foram metais preciosos não enferrujam, o ouro é um metal precioso, e aí a conclusão é se o ouro enferruja ou não. Outra é que uma cidade há uma floresta e há coelhos, em uma outra grande cidade não há floresta, e se nessa grande cidade pode haver coelhos. E o último, por o vídeo, lembrando que há outros no material de aplicação. Ursos brancos existem somente onde faz muito frio e a neve, e casulo de seda somente onde faz muito calor, se há lugares onde existem tanto ursos brancos quanto casulos de seda. Então vamos lá, na primeira. O ouro não enferruja. Não enferruja, exatamente. E o ouro é um metal precioso. Exatamente. E o ouro enferruja? Ouro? Não. Não enferruja? Não, ele suja, né? Tem uma cidade que tem floresta e também tem coelho. Tem uma outra cidade que não tem floresta. Nessa cidade que não tem floresta, pode ter coelho? Não tem, pode sim. Por que não? Mesmo não tendo floresta, pode ter Não coelho? tem floresta. Não mostra. Criado em casa, criado em casa. Mas a primeira cidade tem uma floresta que tem coelho. Exatamente. Na segunda cidade, não tem floresta. Então pode ter coelho nessa segunda cidade? Pode, eu estou no centro de aí, porque se a pessoa for, pode comprar e pegar na cidade com ele, não é? Mesmo não tendo floresta. Mesmo não tem floresta. Você conhece o urso branco, o urso polar? Conhece? Vive da TV. O urso polar ele existe onde faz muito frio. Exatamente. E tem neve. O senhor conhece casulo de seda? Casulo de seda conhece. Que faz seda também da seda e tal. Eles existem onde tem muito calor. Né? Gosta de muito calor, antes da seda. Então o urso polar gosta de muito frio e neve. E o casulo de seda é onde é muito quente, faz muito calor. Então tem lugar que existe o urso polar e casulo de seda? Não, não pode. Por que não? Tem gente que fala. Pode falar. Porque casulo, tipo, o casulo é na pintura, né? E não tem como viver na neve, né? Frio. Eu acho que sim, é isso aí. Apesar de eu não ter certeza, quando ele saiu da experiência para ir para a situação, ele apresenta as respostas adequadas. E quando ele parte para a própria experiência, ele sai então do silogismo e vai para a própria vivência que ele já teve, né? E aí a resposta sai equivocada. Dependendo do nível de escolarização, a gente vai ver que isso oscila bastante. Com o terceiro, na verdade, né? Apresentado raciocínio e solução de problemas. E aí a ideia é apresentar para o sujeito um problema e ver como é que ele pensa sobre e como é que ele resolve. Então, no caso aqui, a gente já está falando do terceiro sujeito, que é ensino médio completo pelo EJA.
Foi apresentado ele que são 2 horas para si do Gama para Planaltina e uma de Planaltina para Formosa. Quanto tempo demoraria, então, para si do Gama para Formosa? Vamos ver como é que foi a resposta. Ótimo. Então, agora algumas questões de raciocínio lógico. Então, são 2 horas para ir do Gama para Planaltina. E 1 hora de Planaltina até Formosa. Quanto tempo demora para ir do Gama para Formosa? 3 horas. 3 horas. Então respondeu sem dificuldade. Lembrando que a gente está falando de uma escolaridade maior que os outros, e essa é uma das questões do raciocínio lógico, que à medida que a gente for experienciando, a gente também vai compartilhar, os resultados também modificam conforme o processo de escolarização. Sobre a imaginação, a ideia é que o sujeito então faça as perguntas, 3 no caso, quaisquer, o que ele quiser, e aí o que ele gostaria de saber. Eu também fiz com o sujeito A, que é até interessante na aplicação, vou aproveitar para falar sobre isso, porque principalmente quanto menor o nível de escolaridade, mais pesado, diria assim, seria a experienciação. Tanto é que com o sujeito A, a gente fez do início da percepção até o final da autoanálise e autoconceito. Porém, com a escolarização menor, os sujeitos eles não queriam mais participar, mais ou menos na metade. Tá? Isso também é um outro indicativo. Então, na imaginação, a ideia é que o sujeito faça 3 perguntas quaisquer. Vamos ver como é que foi. Ótimo. Me faz 3 perguntas, qualquer uma que você queira. O que você gostaria de saber? Do senhor? Quais artes marciais que o senhor luta? Tá, essa é a primeira, mais 2. Qual a congregação que o senhor frequenta? Mais uma. Quantos filhos o senhor tem? Então, lembrando que também no processo de pesquisa, assim como a pesquisa do Lurie, na pesquisa qualitativa, a gente tem um vínculo, né, com os sujeitos. Então, esses que a gente está mostrando aqui é de um lugar que eu já trabalho há alguns anos, então eu já tenho vínculo, por isso essas perguntas. Mas é que ele fez as perguntas, né, surgiram possibilidades. Dependendo do nível de escolarização, também muda bastante o resultado. E por último, a autoanálise e a autoconsciência, como é que o sujeito vê os outros e vê a si mesmo. Então, conforme está descrito no livro do Luria, as perguntas são de que as pessoas têm características distintas, se a pessoa acha que são todas iguais ou diferentes, se sabe identificar as diferenças entre os indivíduos, né, os conhecidos, e a partir disso, como é que ele se vê, como é que ele se descreve. Agora a gente vai para outras perguntas. As pessoas têm características distintas, são diferentes. Você acha que as pessoas são todas iguais ou diferentes? Diferentes. Você sabe a diferença entre as pessoas que estão perto de você, entre os seus conhecidos? Sim. E você? Que tipo de pessoa que você é? Como é que é o seu caráter, suas qualidades, dificuldades? Como é que você se descreveria? Pessoa ansiosa, nervosa, mas com um certo. Como é que eu vou dizer? Eu sou nervoso, sou estourado, tudo, mas não é toda hora. Tenho meus picos, né? Mas sou tranquilo. Mas se chegar uma certa hora, alguma coisa, como é que eu vou dizer? Alguma situação que faz eu explodir, eu não consigo segurar, eu falo. Entendi. Então assim que seria a sua descrição. Assim que você se descreve. Ótimo. Então, fala com rapidez, entender o conceito e apresenta a sua própria descrição. Como resultados da pesquisa do próprio Lura, né, a estrutura da atividade cognitiva, então, ela não é estática e não é baseada na idade, né, como a gente às vezes vê tão frequentemente algumas pessoas falarem. Ela é baseada nas condições da vida social que mudam, né? E aí, quando os rudimentos do conhecimento são adquiridos, mudam também as funções psicológicas superiores. Então, a atividade mental ela é mobilizada pela escolarização. Transformações das formas da atividade, da aquisição da leitura e das práticas histórico-culturais potencializam, desenvolvem o próprio sujeito. E aí, também uma citação da própria obra do Lurie, que as mudanças histórico-culturais não se limitam a introduzir novo conteúdo no mundo mental dos seres humanos. Elas também criam novas formas de atividade e estruturas de funcionamento cognitivo, promovem o avanço da consciência humana para um novo estágio. Então, não é só o conhecimento, é o próprio ser e como é que se interpreta a realidade a si mesmo.
E para isso a gente volta, né? E o papel da escola, então? Qual que é o papel da escola para o desenvolvimento humano? A gente vai conversar sobre isso um pouco no dia 24, ou melhor, muito, né? Queria aqui apresentar as mediações estéticas do último encontro, foram maravilhosas, circularam vários sentidos. Quero agradecer de novo todo mundo que está participando, quem não participou ainda a chance de participar, e como são ricas, né? Então, para o nosso próximo encontro, a gente também vai estar esperando a sua produção. Eu sei que está corrido, eu sei que tem muita coisa acontecendo, mas eu peço essa participação porque, nossa, são muito enriquecedoras. Eu já fiz a minha, e aí a gente compartilha juntos. Até breve, gente, de novo. Obrigado, se cuidem e até lá.